Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. E você que é nosso telespectadores, que está nos assistindo, espero que você receba essa palavra com muita fé, muita alegria, porque sempre essa palavra, ela vivifica o nosso corpo, alma e espírito. Amém? E hoje nós iremos falar sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Tanto para quem já conhece Jesus como seu Salvador, como aqueles que ainda precisam conhecer. Ele é presente o tempo todo em nossas vidas. E nós vamos começar, eu quero começar com um versículo. Você que está em casa aí, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, nos acompanhe. Se você vê que está sendo rápido, você anota o versículo, depois você vai estudar sobre isso, ler, pedir ao próprio Espírito Santo que ele revele o que é que Deus quer falar através dessa palavra, tá certo? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13, que diz assim, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, no final da carta dele, ele dá essa bênção final, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós vemos aqui 3 particularidades importantíssimas, minha gente. Amados meus, é a graça do Senhor, né? Que sem ela nós não podemos nada. A graça do Senhor, ela nos ampara, nos leva a lugares mais altos, ela nos fazem ter atitudes que de nós mesmos não teríamos. Então essa graça, ela nos assiste em todas as coisas. É ela que traz luz para nosso caminho, é ela que traz vida para nossas vidas, para nossa família, para tudo e fim que nós fazemos. Essa graça que inclusive ela traz a salvação, é através da graça que temos a salvação, né? O amor de Deus, né? Que foi o primeiro de tudo, é o amor de Deus, porque foi Ele que nos amou com amor tal, como diz lá em João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que ele viesse para cá, sofresse todas as consequências para nos dar a vitória. Então é o amor de Deus, é a graça do Senhor Jesus, porque sem ela não teríamos essa salvação, e a comunhão do Espírito Santo. Aí onde a gente vai parar um pouco para estudar, para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo formidável, ele é uma pessoa. Eu quero que vocês entendam hoje, de uma vez por todas, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o doce Espírito Santo. E essa pessoa é o nosso ajudador. Ele foi prometido por Jesus. A gente vai abrir lá em João, que Jesus fez essa promessa. Ele vem com a missão de nos ajudar, de nos consolar. Nós vamos ver no decorrer dessa ministração o quanto o Espírito Santo é fundamental em nossas vidas. Então eu gostaria de convidar vocês a abrir. Então ele entra no processo da salvação, ele entra no processo de santificação, no nosso caminhar diário, ele entra até o final de tudo, né? Até a eternidade nós estaremos o tempo todo com ele, não é? Aleluia. Então eu gostaria que vocês abrissem em João 16, vamos abrir em João, o capítulo 16 de João. Ele é muito rico sobre o Espírito Santo. Ele fala muito aos nossos corações sobre o Espírito Santo. E nós vamos ler bastante esse capítulo. Começando por João 16:8, né? Nós vamos ver como ele é fundamental na nossa salvação. Porque é através dele que nós vamos ser convencidos.
Eu posso pregar o evangelho, os meus irmãos podem pregar o evangelho, o seu pastor pode pregar as boas novas, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai estar juntinho de você, é Ele que vai estar dando discernimento, entendeu? É Ele que vai quebrantar, ajudar você a se quebrantar, porque quando você está com a palavra, está ouvindo essa palavra, que é luz para o nosso caminho e é lâmpada para os nossos pés, Ele vai estar ali junto. Ele vai estar ali junto, como ajudador. E nós vamos ver aqui. Então, abram lá, João 16:8, acredito que já deu tempo de abrir, que diz assim, eu vou ler a partir do 7. No 7, Jesus diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aí ele diz no 8, quando ele vier, ele quem? O ajudador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no 9 ele diz, do pecado, porque não crê em mim, né? Então, muitas vezes nós estamos com problemas, com dificuldades, né? Nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, que a própria natureza, a própria vida lá fora mostra que existe um Deus superior, um Deus que é Pai, um Deus que nos livra de mal, dá livramento toda hora. Mas às vezes a gente fica questionando coisas, né? E principalmente relacionado ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então é Ele que vai ali convencer o homem do pecado. Porque para nós sermos salvos, meus amados, nós teremos que aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário, mas também nos arrepender dos pecados. Então é Ele que vai trazer esse arrependimento genuíno. Amém? É Ele que vai trazer esse arrependimento genuíno no nosso coração. Eu vou abrir lá em Tito também. Eu quero abrir em Tito 3, versículo 3. Aliás, capítulo 3, versículo de 5 a 7. Vamos ver lá em Tito, que é um complemento dessa questão do Espírito Santo na salvação, na nossa salvação. Então, em Tito 3, no versículo 5, eu vou ler a partir do 4, ele diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, o amor de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aquilo que eu falei, né, o amor de Deus, primeiro tudo iniciou pelo amor de Deus, pela humanidade, não por obras de justiça praticada por nós, depois eu vou ler em outra versão aqui, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que perfeito. É o Espírito Santo, meus amados, que nos limpa, que vai nos limpando. Muitas vezes a gente quer chegar até Jesus, mas a gente quer chegar limpo. Não, Jesus disse, chegue do jeito que você está, com fardos, até com pecado, e quem vai limpando é essa palavra juntamente com o Espírito Santo de Deus, que vai regenerando, que vai tirando vícios, que vai tirando atitudes que não convém mais, entendeu? Mas é um caminhar, existe um processo, e quem está nesse processo é o Espírito Santo de Deus, certo? E ele diz assim, ó, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em outra versão, na linguagem de hoje, ele diz assim, ele nos salvou porque tem compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Porque Deus, ele mandou Jesus quando ainda éramos inimigo dele. Estávamos no pecado, não tinha sequer um justo. E Deus, ele manda Jesus, né? Por quê? Porque ele teve misericórdia, bondade e benignidade para conosco. E ele diz, ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Aí no Tito 3,6 ele diz, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então, nesse processo de salvação, o Espírito Santo ele é fundamental. A gente vai ver lá em Efésios, eu não vou abrir, mas em Efésios 1,13, ele vai dizer que quando nós ouvimos a palavra e nós cremos e nós aceitamos, o que é que acontece? O Espírito Santo, ele vem selar
a nossa vida. O que quer dizer isso? Ele vem nos ajudar a partir daquele momento. A partir daquele momento você não caminha mais só, nem eu caminho mais só. Então é Ele, Ele está no início, no meio e no fim, sempre conosco, certo? Aleluia, aleluia. E eu gostaria de falar 4 verdades sobre o Espírito Santo. A primeira, como eu já falei, ele é uma pessoa. Ele, sendo uma pessoa, ele tem sentimentos. A palavra diz que ele se entristece. Nós podemos apagar o Espírito Santo quando nós queremos sobressair, quando o nosso ego quer sobressair, quando nós queremos fazer a nossa vontade, né? De acordo com a carne, não com o Espírito, nós estamos apagando o Espírito Santo. Porque é um processo. Primeiro nós vamos entristecê-lo. Depois, se nós continuarmos naquelas atitudes, né, que não convêm, atitudes que não estão de acordo com a palavra, ele vai ficando cada vez mais triste, até ele ser apagado. Porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador, ele passa a nos selar, ele passa a fazer morada, né? E eu vou falar aqui mais adiante. Então ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele nos supre, não é? Ele é uma pessoa, ele se alegra. Eu vou abrir lá em Lucas 1,41 para a gente ver uma passagem muito linda de Isabel com Maria. E você vai ver o que ele proporciona quando ele está em manifestação, quando a pessoa está cheio dele, quando as pessoas se enchem do Espírito, o que ele proporciona. Porque a palavra também diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem comunhão com ele, é impossível você não ser uma pessoa alegre. É impossível você não ter satisfação com a vida, com as coisas de Deus, com o seu dia a dia, com a sua família. Então, vamos ver lá, Lucas 1,41. Só para contextuar, Maria vai visitar Isabel, né? E quando Maria chega lá, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ela estava grávida de João Batista. Então a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo, né? E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então ela deu uma palavra poderosa para Maria, né? Só validando o que estava acontecendo na vida de Maria. Então ela foi usada pelo Espírito Santo porque ela estava cheia do Espírito. Mas quando a gente chega no 44, ela diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Mas por que houve essa alegria e a criança estremeceu? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, ele é vinho novo, ele vai trazer alegria. Vinho significa alegria, não é? Em algumas passagens ele é tratado como vinho novo, né? Tem várias simbologias, embora ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, só voltando para nosso roteiro, ele é uma pessoa e ele se alegra. Ele se entristece também. Se a gente for a Efésios 4,30, né? Vamos lá, Efésios 4,30 vai mostrar isso. Que quando temos determinadas atitudes que não nos convém, porque somos o templo dele, né? Então, ele vai se entristecer. Então, em Efésios 4,30 diz assim: e não, primeiro ele está dizendo, ó, por que ele vai se entristecer? Porque ele está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra vulgar, nenhuma palavra que não edifique, né? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? Então, existe coisas que podemos fazer que vai entristecer o Espírito Santo. Existem coisas que fazemos. E, por exemplo, mentira, por exemplo, pegar coisas que não nos pertencem. Eu até coloquei algumas coisas aqui, né? Quando damos lugar ao diabo, quando não perdoamos,
quando falamos palavras torpes, né, às vezes com o nosso próximo, às vezes até falamos com tom de ironia, com tom de brincadeira, mas a palavra diz que não podemos fazer isso, nem como tom de brincadeira. Coisas que não edificam aquela pessoa, mas que rebaixe, que humilhe. Ele fica triste com essas coisas. E lá em 1 Tessalonicenses vai dizer que não apagueis o espírito. Ou seja, chega ao ponto que você esfria tanto espiritualmente. Quer ver outra coisa que a gente não imagina que possa entristecer o Espírito Santo? É quando nós estamos no ativismo. Um ativismo desenfreado, que não temos comunhão com Ele, não paramos para nos dedicar à palavra, nos dedicar à oração, nos dedicar a ouvir a voz do Espírito Santo para ser guiado por Ele. Quando estamos nesse ativismo desenfreado, com certeza estamos desagradando o Espírito, porque nós somos, antes de mais nada, um Espírito. Então precisamos nos alimentar no Espírito, da mesma forma que cuidar do corpo e da mente. Mas quando damos muita ênfase ao corpo ou à mente e deixamos o Espírito de lado, o Espírito Santo com certeza ele vai se entristecer, ele vai se apagar e vai esfriar espiritualmente. Então precisamos estar atentos para que nós possamos dar a ele a devida importância, a devida honra, o devido valor, porque afinal ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Se nós formos ver o ministério de Jesus, desde quando Jesus saiu para iniciar o seu ministério lá em Mateus 4, né, que ele vai para o deserto, ele se encheu do Espírito. Ele se encheu do Espírito e ele passou 40 dias no deserto, ouvindo a voz do Espírito, orando ao Espírito, em comunhão com o Espírito. E a partir dali foi que ele foi, seguir o seu ministério. A partir dali ele foi tomar decisões, ele foi chamar os discípulos para compor a equipe dele, digamos assim. Então sempre, amados, é muito importante nós sermos guiados pelo Espírito em todas as coisas, Glória a Deus, aleluia. E vamos lá, ele é nosso ajudador, não é? Ele é nosso ajudador. Vamos ver uma passagem muito, muito importante, tá? Eu vou abrir primeiro Atos 1:8, porque eu acho essa passagem muito forte, muito importante, que Jesus nos dá um alerta, aliás, dá aos discípulos e também serve para nós, que ele vai dizer lá em Atos 1:8, que eles não saiam, vamos ver aqui, né? Atos 1:8. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse, mas recebereis poder, né? Porque primeiro ele está falando, né, sobre que ele vai voltar, né? E eles dizem, quanto será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Então no 7 eles, não vos compete conhecer essa época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, se a gente pensar direitinho aqui, primeiro ponto, ele é importantíssimo na nossa salvação. A gente já viu que é ele que convence, a gente já viu que é ele que limpa, que regenera. Aqui, quando você já recebeu a salvação, você agora vai precisar receber o poder do Espírito Santo para lhe dar ousadia, para lhe dar intrepidez, para você não deixar que o inimigo tripudie sobre você. Então, quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, nós vamos saber cada passo, cada estratégia que a gente vai fazer no nosso dia a dia, nos nossos negócios, no nosso trabalho, né, com os nossos filhos, porque ele diz tudo, amado, ele diz tudo. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, ele é. Porque na hora que você pede socorro, ele traz um versículo ao seu coração, ele traz uma lembrança de algo que você viveu, que lhe traz esperança. Tudo isso ele vai trazer. E às vezes ele dá revelações do que vai acontecer. Ele dá revelação do que vai acontecer, para que você também tenha mais fé, mais força na sua caminhada, no seu processo cristão. No nosso processo, né? Porque também estou incluída. Então, ele diz aqui, né? Ele dá uma ênfase que vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e a partir daí você vai para todos os lugares.
Vai para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. E nós podemos entender que quando os discípulos estavam com Jesus, que ainda não tinham o Espírito Santo era sem medida sobre Jesus, né? Vinha sobre Jesus e Jesus fazia tudo, né? Ele curava, ele ensinava, ele salvava, ele libertava. E ali eu digo que era uma faculdade para os discípulos, né? Ele estava ali ensinando cada passo que eles iam fazer depois que ele fosse. Por quê? Porque ele ia trazer o Consolador, que era Jesus, ou que era o Espírito Santo. Jesus disse que ia mandar o Consolador, mas ele estava ali ensinando passo a passo. Mas nós devemos saber que se os discípulos fossem fazer isso só na força deles, eles não conseguiriam. Até porque quando Pedro tentou fazer na força dele, ele negou Jesus 3 vezes. Porém, quando veio sobre ele o Espírito Santo, ele conseguiu pregar e multidões se converteram. Então, é um Espírito de Deus cheio de poder, é uma pessoa cheia de poder que vai nos capacitar, nos dar habilidade. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar. Tem várias, eu podia enumerar N coisas. E eu tirei 10 aspectos da obra do Espírito Santo em nossa vida, que ele faz por nós pessoalmente, né? Primeiro, ele nos consola. Vamos para João, a gente vai ficar muito tempo em João. Agora, João 14, 16. Ele é o Consolador, né? Em João 14, 16, é justamente quando Jesus promete, né, que vai rogar ao Pai por outro Consolador. Então, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então é muito importante a gente ter essa consciência que o Espírito Santo, ele faz morada em nós, nós passamos a ser templos dele, do Espírito Santo, quando nós o conhecemos através de Jesus. Quando nós recebemos o Jesus como nosso libertador, salvador e Senhor. Por isso é tão importante, amado, você fazer essa aliança com o Senhor. Se você ainda não tem essa aliança, você faça essa aliança com o Senhor. É muito simples e muito poderoso ao mesmo tempo. É só você abrir a sua boca e fazer essa aliança. Como um casamento, sabe? Quando a gente vai casar, a gente tá ali na frente, publicamente, declarando que quer fazer uma aliança com o noivo. Do mesmo jeito, nós como igreja fazemos uma aliança com o noivo, que é Jesus. E depois disso, amado, o Espírito Santo, ele nos conduz em tudo, em triunfo, em todas as coisas. Se tivermos essa comunhão verdadeira com ele, não tem nada que vai tirar nossa paz e nem nos deixar perdedores. Nada vai, porque com ele não perdemos, só ganhamos. Então, ele é nosso Consolador. Segundo, como eu já falei, é o Espírito Santo, habita dentro de nós, né? Aleluia. Em 1 Coríntios, eu não vou abrir 3,16, ele diz que somos templo do Espírito Santo. Tem 2 passagens, que é em 1 Coríntios 3,16 e em 1 Coríntios 6,19. Depois vocês podem anotar e vocês podem estar verificando, amém? Aqui ainda no 14,17, ele vai dizer, aleluia, João 14,17, então alguns dos discípulos, eles não entenderam, né? Um pouco e não mais vereis outra vez, e ver-me-eis, porque Jesus estava dizendo que ele ia embora, mas ele ia mandar o Espírito Santo, e eles ficaram questionando, né? Mas eles só entenderam porque Jesus disse, tem coisas que eu falo agora que vocês não estão entendendo. Quando estiver se manifestando, ou seja, quando em Pentecostes eles receberam o Espírito Santo, aí sim eles puderam entender tudo que Jesus tinha falado. Que vinha o Consolador, que vinha o Espírito da verdade, que ele ia trazer tudo para eles. Então ele habita dentro de nós, como eu falei. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, aleluia. Então, se você for lá para João 14, 26, vamos lá, João 14, 26, você já está em João, só pula para o versículo 26, que diz assim,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, amados, às vezes a gente fica, né, quando vai fazer alguma coisa, a gente precisa se inteirar sobre o assunto, mas quem vai lembrar, quem vai nos apoiar, quem vai nos ensinar, nos instruir, é o Espírito Santo de Deus. É como eu estou aqui agora, eu estou totalmente dependente dele. Por quê? Porque eu tenho uma palavra no meu coração, que era falar sobre o Espírito Santo. Mas antes de vir para cá, eu disse: Espírito Santo, o Senhor me conduza, o Senhor me instrua, o que tiver no seu coração, para vocês que são tão importantes para nós, neste dia. Entendeu? Então, eu creio que ele vai alcançar vidas. Eu creio que ele vai, através de mim, ele vai alcançar a vida de vocês. Amém? Porque a gente se coloca na mão dele. E eu vou abrir também em Mateus 10, 19, que eu acho muito interessante essa passagem que ele fala, porque os discípulos, quando Jesus falava que ia embora, ia ficar com eles só um tempo, eles ficavam com muito medo, né? E aí o Senhor fala aqui, ó. O Senhor está admoestando eles, está dizendo várias coisas, instruindo eles em cada ponto que eles vão passar. E eles assim: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, quando as autoridades pegar vocês, não tenham medo, não fique cuidadoso com o que vai falar. Olha aqui. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Olha que coisa interessante. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Eu acho tremendo isso. Porque ele diz: não tenham medo, porque quando vocês forem pegos, vocês vão ser. O Espírito Santo, ele vai lhe conduzir, ele vai colocar palavras na sua boca para falar. E vocês vão conseguir se sair. E foi isso que aconteceu. Se a gente for para Atos, quando Pedro e João estavam pregando, que as autoridades pegaram eles, e eles conseguiram, com ousadia, com intrepidez, eles conseguiram falar perfeitamente qual o propósito daquilo, o que era que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando de salvação, de arrependimento. E o que foi que as autoridades falaram? Como é que esses iletrados conseguem falar isso tudo? Como é que eles conseguem se sair dessa forma? Por quê? Porque era o Espírito Santo através deles. Então, meus amados, eu quero dizer que em todas as situações, em todas, vocês podem ter certeza que ele vai instruir tudo. Então, outra coisa que ele faz, como a gente já viu aqui, é nos lembrar das coisas, né? Como aqui diz, ele enviará, ele nos ensinará, né? Ensinar é uma coisa, e também nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por quê? Porque Jesus estava instruindo, Jesus estava dando todas as coordenadas, né? E se por acaso ele fosse pego em alguma armadilha, alguma perseguição, ele ia lembrar de tudo que Jesus tinha falado. Olha, se você for fazer isso, você lembra que vai fazer aquilo. Então Jesus dizia, né? Você precisa dar o dízimo, você precisa honrar as autoridades. Cada particularidade que Jesus falou para os discípulos, se por acaso eles não lembrassem, o Espírito Santo ia lembrar, porque eles já tinham escutado aquela informação. Então o Espírito Santo tinha como lembrar eles. Outra coisa é que ele testifica conosco. Se a gente for para Romanos 8,16, ele vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso quando o recebemos, não é? Precisamos fazer essa confissão, precisamos ter isso bem claro. Então, em Romanos 8,14, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando a gente tem essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, nós vamos receber informações valiosas, informações muito preciosas para nós, como filho de Deus, porque ele vai dizer todas as coisas. Eu mesma tive várias experiências com o Espírito Santo, experiências de eu descobrir fatos, coisas que estavam armando contra mim, o Espírito Santo me mostrar. Amados, é muito lindo trabalhar do Espírito Santo, porque ele conhece o nosso coração. Então, quando algo está para acontecer, ele não nos deixa enganar, seja com relação ao seu esposo, seja com relação aos seus filhos, algum amigo, alguma pessoa que queira prejudicar, ele vai te avisar. Se você tiver intimidade com ele, jamais você vai ser pega de surpresa, jamais nós vamos ser pegos com surpresa, nunca. Amém?
Ele nos revela as coisas. Vamos lá para 1 Coríntios, isso que eu acabei de falar. 1 Coríntios 2:9. Estamos quase terminando. Ele diz assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí no 10, que é importante. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, aí ele diz aqui, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Então, como eu disse a vocês, nós somos o Espírito. Então, como é que nós vamos saber as coisas que o Espírito Santo quer nos revelar? Através do Espírito, não é? E o Espírito Santo é aquele que sabe, ele prescruta, ele sabe tudo que Deus quer fazer a nosso respeito, tudo que do nosso futuro, do nosso presente, tudo que Deus tem para nós, ele já sabe. Então, se nós estamos na dúvida sobre comprar uma casa, sobre fazer um casamento, em qualquer circunstância, comprar um carro, aceitar um convite de um trabalho, temos que pedir orientações a ele. Amém? Tem um caso muito interessante, a minha filha, ela mora em Sorocaba e ela estava com uma proposta de emprego muito boa. Aliás, 2 propostas. Uma da Volkswagen, que é uma empresa muito importante, né? Eu falei aqui o nome, mas não fazendo propaganda, mas é uma empresa de renome, multinacional, entendeu? Então ela tinha, para todo mundo, ela teria que aceitar esse emprego. Ela passou em todas as etapas. Só que dentro do espírito dela não comprovava, entendeu? E ela foi, ela chegou lá, ela fez todas as coisas, mas o que acontece? Ela disse que ia pensar e ela não aceitou. E uma semana depois ela aceitou, ela tinha mandado o currículo para outro lugar, numa proposta superior, assim, em termos rentáveis, e ela foi contratada por outra empresa que era para trabalhar em casa, porque isso aí ela ia ter que ir para um lugar distante, 3 dias na semana, né? Embora todas as pessoas, não, você deve estar sem noção, porque você vai perder esse trabalho. Ela disse, mas mãe, não testificava no meu coração. Então, ela foi guiada pelo Espírito e hoje ela está nesse emprego, trabalhando onde ela quiser. Se ela quiser vir para aqui, para esse lugar que eu estou, ela vai trabalhar, porque tudo é digital, é pela internet. Então, assim, às vezes a proposta parece muito boa, mas existe propósito para tudo. E por último, eu vou abrir lá em Romanos, que ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, ele vai nos ajudar a orar. Então abram lá em última palavra da Bíblia que vamos abrir agora, que é em Romanos 8, 26, que diz assim, também é a intercessão, no título da minha Bíblia fala, a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, quando, amado, nós não sabemos como orar, Ele vai pegar junto conosco. E é muito importante nós orarmos no Espírito. É fundamental aprendermos a orar no Espírito. Sermos batizados com o Espírito Santo. Porque faz toda a diferença na vida de um cristão. Amém? Espero que vocês tenham recebido essa palavra. Espero que vocês tenham esse ânimo. Que eu possa ter encorajado vocês a estudar sobre o Espírito Santo, a ler sobre o Espírito Santo e principalmente a ter comunhão e intimidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus, que vocês recebam de coração aberto. E agora eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos o programa. Amém? Feche seus olhos, se conecte com o Espírito Santo. Pai, nós te rendemos graças. Espírito Santo, meu ajudador, consolador, aquele que é o nosso mestre por excelência, nós te damos graças e honramos a ti nessa tarde, porque eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo tocou corações dos meus amados que estão do outro lado. E eu creio, Senhor, que grandes coisas vão acontecer a partir desse momento, porque eu sei que o coração deles se quebrantaram para entender
a importância, o valor, a honra do Espírito Santo em nossas vidas. E eu creio que as manifestações de coisas maravilhosas, extraordinárias, sobrenaturais para a vida de cada pessoa que nos ouviu nessa tarde e para aqueles que ainda vão ouvir, que Deus manifestará, porque Ele é Deus e Ele tem o Espírito para nos ajudar, o Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória seja para Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.